Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera Magalhães. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e também espectadores neste domingo tão especial de eleição. Boa tarde, Vera. Super especial. E quem está acompanhando a gente com imagens, dá para fazer isso lá no Facebook, no nosso canal no YouTube, no Globoplay. Já notou que a Vera estava aqui, ó, recebendo mensagem. Dedinhos frenéticos. Frenéticos. E ela faz com as duas mãos, né? Eu sou muito antiga. Eu vou digitar mensagem, eu vou com uma mão só. Você já vai com as duas também, que eu já vi. Mas só eu que sou lenta aqui. Seguinte, a Vera Magalhães, ela tá aqui com o celular, tá aqui com o computador, tá aqui ligada em tudo. E já abre essa nossa conversa com uma informação recente, uma informação que acaba de chegar, Vera? É isso, Cássia. O Tribunal de Contas da União, que vai realizar, né, um acompanhamento paralelo ali, uma auditoria, um teste de integridade nas urnas, aumentou em 50% o número de auditores que vai estar de plantão na sede do TCU trabalhando nisso. O presidente em exercício do TCU, o ministro Bruno Dantas, informa que para acelerar a consolidação dos boletins de urna, a partir das 17 horas está aumentado em 50% esse contingente de auditores de plantão e que com isso a verificação que o TCU vai fazer deverá ser concluída poucos minutos depois que o TSE liberar a totalização de cada sessão. Então, ele informa o seguinte: serão 54 auditores trabalhando nos estados e 15 lá na sede do TCU. Eles já receberam 2 informes parciais de cada uma das 27 unidades da federação e, por enquanto, tudo ocorrendo dentro da mais absoluta conformidade, tranquilidade. Em todos os testes estão sendo bem sucedidos. Cássia, Marcela. Bom, Vera, já que você está aqui, vamos aproveitar para fazer um retrospecto de toda essa campanha, né? A gente tem aí os últimos levantamentos apontando Lula na frente, Bolsonaro em segundo lugar, alguma oscilação entre Ciro e Simone Tebet. Queria que você trouxesse para a gente justamente um apanhado dessas campanhas, o que a gente pode avaliar, o que fez a gente chegar até aqui hoje no dia da eleição. Então, foi uma eleição que confirmou a polarização que já vem desde o ano passado. Nenhum candidato conseguiu quebrar essa cristalização da polarização entre Lula e Bolsonaro. Nenhum deles chegou nem a ameaçar a presença do presidente Jair Bolsonaro num eventual segundo turno, uma vez que o Lula largou na frente e a liderança dele também não esteve ameaçada. A disputa era pela segunda vaga. E isso não chegou a se dar com nenhum dos postulantes. Muitos ficaram pelo caminho. João Dória, Eduardo Leite, próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegou a ser aventado como um nome, o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, todos foram ficando pelo caminho. E restou a senadora Simone Tebet, pela coligação ali que une a Federação PSDB Cidadania e mais o MDB, e na última hora o Podemos acabou se juntando. E apesar de ter um grande tempo de TV e um apoio de partidos médios e grandes, ela também não conseguiu crescer para a casa dos 2 dígitos até o final da eleição. E mesmo Ciro Gomes, que chegou a ter uma votação bastante considerável em 2018, ele não conseguiu também manter aquele mesmo patamar de 18 e nem crescer para além dele. Termina a eleição, segundo as pesquisas, também com menos de 2 dígitos. Então, a grande decisão de hoje é se a gente vai resolver a eleição hoje ou se haverá segundo turno. As pesquisas não permitem cravar nenhuma coisa nem outra. E a campanha do ex-presidente Lula, nas últimas horas, depois de um grande esforço por resolver tudo no primeiro turno, está procurando não deixar que isso pareça uma derrota, caso não aconteça. Que caso ele vá para o segundo turno por uma margem pequena, isso não desanime a militância, não desanime os eleitores dele e não seja lido como uma derrota. Porque o que eles estão dizendo mesmo se o Lula não ganhar hoje, vai faltar muito pouco. Então, manter ali o clima de mobilização e tentar a vitória no segundo turno. Já do lado do presidente Jair Bolsonaro, toda a movimentação do dia de hoje é para dizer que ele já está no segundo turno e que ele pode até vencer no primeiro turno, que foi o que ele disse
quando votou, pegando como exemplo a cidade de Joinville, que é um exemplo que não pode ser extrapolado para o resto do país, porque Bolsonaro tem mais de 65% em Santa Catarina. Em Joinville deve ser mais ainda do que o conjunto de Santa Catarina. Então, não quer dizer que isso reflita o conjunto do país, que é muito desigual, tem populações muito desiguais, tem uma característica socioeconômica muito diferente entre Nordeste e Sul, entre o Sudeste e outros estados e outras regiões. Então, o presidente faz isso porque faz parte do discurso dele de descredibilizar as pesquisas, de dizer que se ele não vencer agora vai ser fraude. E a última observação que eu faço nessa minha fala inicial, Cássia e Marcela, é a insistência do presidente em não dizer se vai reconhecer o resultado das eleições, caso haja mesmo a vitória do seu oponente no primeiro turno, né? Ele foi questionado a esse respeito, evitou comentar, e as últimas vezes em que ele falou sobre isso, ele fez aquele adendo, né? Se as eleições forem limpas. Então, por isso que até esse informe que eu fiz sobre o TCU é importante. As instituições estão muito focadas, muito voltadas em que o resultado saia logo, que não haja nenhum questionamento e que ele seja auditado em várias frentes para não dar margem a esse tipo de questionamento. Uma eleição, né, Vera, cheia de peculiaridades, né? Você falava dessa questão da polarização que não conseguiu romper, que nenhum outro candidato conseguiu romper. A gente tem uma situação também curiosa de os eleitores tomando a própria decisão muito mais cedo do que em outros pleitos. Isso foi atestado por diferentes institutos de pesquisa, as pessoas decidindo antes, não deixando muito para decidir em cima da hora. Tivemos também essa eleição em que estão disputando a presidência da República o atual presidente e um ex-presidente, ambos muito conhecidos da população. E tem uma outra coisa que está me chamando a atenção agora, Vera, que é o seguinte: quando a gente dá aquela olhada nas redes sociais, conversa com as pessoas, conversa com os repórteres que estão entrando no ar, com quem já votou, os colegas aqui da redação, todo mundo dizendo da alta adesão de muita gente indo votar. Então, aparentemente, um medo que chegou a haver em relação à possibilidade de abstenção, aparentemente não está se concretizando até aqui, né? A gente vai precisar dos dados mais consolidados, mas essa impressão que a gente tem a partir da observação de cada um na rua, cada um nas urnas, leva a isso mesmo, a essa conclusão. O Cássia, não teve a abstenção, que era um fator que muitos institutos de pesquisa estavam preocupados, estavam olhando e achando que ela poderia ser maior em determinados eleitores, grupos de eleitores, e isso poderia fazer alguma diferença no momento em que a distância está assim tão pequena entre haver ou não segundo turno. Então, aparentemente, um alto comparecimento, mas aí a gente vai ter que ver por região se tem alguma discrepância ou não. Os nossos relatos são todos de São Paulo, Rio, Brasília, que são grandes centros urbanos. A gente não sabe como está, por exemplo, no Nordeste, como está nas cidades menores, e se isso pode levar a algum escape para fora do que as pesquisas mostravam. A esse respeito, me chamou muitíssimo a atenção que a campanha do presidente Jair Bolsonaro tenha ido à justiça contra a gratuidade do transporte público em algumas regiões. Vários prefeitos determinaram a gratuidade do transporte e a campanha do Bolsonaro foi à justiça contra isso, dizendo que seria algo comparável a transporte clandestino de eleitores. Então, com isso, ele já demonstra uma certa preocupação com o voto das pessoas de renda menor, que são as que usam transporte público para ir votar geralmente. Tanto que na sua decisão negando esse absurdo, o ministro Benedito Gonçalves chegou a falar que beira o despropósito um argumento como esse. Porque uma coisa é você pegar transporte que é clandestino e que já é dirigido para a pessoa votar numa determinada pessoa, e outra coisa é você ter uma regra universal segundo a qual todos os eleitores podem pegar o transporte oficial, público, de uma maneira gratuita para ir votar. E em relação ao que você falou sobre os indecisos, Cássia, eu acho que isso é bem verdade na eleição presidencial, e acho que as pessoas ficaram muito voltadas para essa eleição presidencial. Tanto que em alguns estados, nas eleições para governador e para senador, a taxa de indecisos foi muito alta até o final, como se as pessoas tivessem esquecido
que elas têm esses outros votos para dar. Então, acho que essas disputas ainda permitirão alguma margem de mudança em relação às pesquisas nas últimas horas. Vera, eu tenho uma percepção, queria que você me ajudasse a pensar melhor a respeito disso, de que nas eleições de 2018, o que muito pautou o pleito foi a questão da corrupção. Este ano, a minha percepção, e de outros analistas também, é que a economia, a questão social, a fome são determinantes nessas eleições. Você também acha isso na sua análise? Acho que sim. Tanto que as apostas que o presidente Bolsonaro fez para se recuperar foram todas voltadas para essas questões, né? Garantir um auxílio emergência, um auxílio Brasil maior de R$600 até o fim do ano. As várias formas que ele atuou para forçar a queda do preço dos combustíveis, numa percepção de que isso levaria à queda dos preços de outros produtos que estavam mantendo a inflação alta também. Mas eu acho que a pandemia também foi um fator muito determinante de voto, e por muito tempo a gente teve dúvida se o fato do momento mais doloroso, de mais mortes ter passado, se isso arrefeceria o sentimento das pessoas em relação à pandemia. Eu acho que isso não aconteceu. Eu acho que uma boa parte dessa rejeição sólida, monolítica, que o presidente tem e que não cede nem com essas boas notícias da economia, se deve à sua gestão na pandemia. Tanto que foram as perguntas que ele teve mais dificuldade de responder nos debates e nas entrevistas às quais compareceu. Questão da vacina, questão do negacionismo, de negar a importância do vírus, de não se compadecer das vítimas, de nunca ter visitado nenhuma família, de pessoas que perderam seus entes queridos por Covid-19. O fato de que ele propagandeou até o último momento, até hoje, continua fazendo medicamentos sabidamente ineficazes contra a Covid. Todo esse legado que na verdade diz respeito a 2 anos inteiros que a gente viveu no Brasil, sob essa égide de 686 mil mortes. Eu acho que isso contribuiu muito para a rejeição sólida do presidente, que não caiu, não cedeu, mesmo com boas notícias reais na economia nessa reta final da campanha. E também, quando a gente pensa nisso, né, Vera, cai aquele mito de que o eleitor brasileiro não tem memória, que não se lembra mesmo das coisas de curto prazo, porque realmente o que aconteceu no Brasil durante a pandemia marcou muito a todos nós e acabou fazendo com que as pessoas tomassem algumas decisões agora nessa eleição, né? E são decisões que realmente não dizem respeito a uma grande paixão por algum candidato ou outro. As pessoas estão fazendo um voto muito pragmático nesse ano. Me parece que as escolhas não estão sendo nem por cor partidária e nem por grandes ali. Você não vê um voto de você imaginar que vai mudar muita coisa. Você faz um voto pragmático a partir da realidade que a gente está vivendo no país. Eu acho que também não contribuiu muito para a campanha do presidente e acabou anulando um pouco as medidas econômicas e toda a melhora real de alguns indicadores, o fato de ele permanentemente ficar estressando as instituições, fazendo o discurso contra as urnas, contra o judiciário. Isso pega muito bem para uma base que ele já tem, que ele não chegou a perder nem no auge da pandemia. Então, essa base bolsonarista vota nele independentemente de qualquer coisa. Então, para essa base, esse discurso pode cair bem, pode fazer eco e pode levar essa militância às ruas, em motociatas, em grandes comícios do presidente, no 7 de setembro, etc. Mas não contribui para ele quebrar essa rejeição. Porque quando você precisa quebrar a rejeição, você tem de deixar de ser um fator de medo. E hoje as pesquisas mostram que as pessoas têm mais medo da continuidade de um governo de Jair Bolsonaro do que a volta do PT, sendo que o antipetismo em 2018, quando a corrupção foi o grande motor de voto, era o sentimento mais forte de rejeição que havia no país naquele momento, a ponto de todas as pessoas terem olhado para o Bolsonaro, a maioria do eleitorado ter olhado para ele e visto nele a capacidade de derrotar o PT, o que levou a que outros nomes derretessem ali na reta final da eleição. Então, esse ano, esse sentimento se inverteu. De alguma maneira, o antibolsonarismo se mostrou mais forte que o antipetismo,
segundo as pesquisas que fazem perguntas específicas a esse respeito. Em quem você não votaria de jeito nenhum, qual a sua percepção de quem vai vencer, qual a sua percepção do que seria pior para o Brasil, e aí especificamente entre as duas coisas. Então, eu acho que essas coisas contribuíram e a memória do eleitor se mostra nessas respostas, Cássia. E acho que essa questão também pode durar num eventual segundo turno, né? Essa questão, a rejeição aos dois candidatos é alta, caso Lula e Bolsonaro sejam os candidatos que vão ao segundo turno. E com relação a isso, é preciso uma mudança de estratégia na campanha, principalmente do presidente Bolsonaro, que tem a maior rejeição, né? Caso tenha um segundo turno nesse sentido. É muito difícil a gente prever estratégia na campanha do Bolsonaro, porque por mais que os seus marqueteiros ou os seus ministros políticos desenhem uma estratégia mais ou menos racional e previsível de ação, ela sempre esbarra na personalidade do presidente, que age segundo o seu léxico político, o seu léxico de vida, seu léxico ideológico. Basta ver no debate da Globo, no último debate, que ele foi acompanhado do seu filho, Carlos Bolsonaro, que é o principal defensor dessa estratégia mais radicalizada, voltada para esses eleitores que são uma espécie de um cercadinho ampliado, os eleitores que o Bolsonaro já tem da vida toda. Foi só a partir do segundo bloco, quando isso começou a se mostrar muito desastroso, que ele ouviu, por exemplo, um político mais pragmático como o ministro Fábio Faria, e que pediu para que ele mudasse aquele tom, porque aquilo não levaria a uma boa coisa. Mesmo quando se espera que ele vá se moderar, como, por exemplo, quando ele esteve em Londres, ele voltou a falar contra as urnas. Então é um pouco imprevisível o que o presidente vai falar e fazer. Como ele está dizendo que o correto é ele vencer no primeiro turno e que fora isso é fraude, como ele vai reagir, mesmo caso ele vá ao segundo turno? Será que ele vai com um discurso propositivo e falando em vencer a eleição, ou vai ficar questionando o resultado, mesmo se esse resultado o levar ao segundo turno? Então são muitas imprevisibilidades do lado da candidatura dele e que é difícil de arriscar. Do lado do ex-presidente Lula, caso haja segundo turno, a intenção clara é procurar o PDT e o MDB da Simone Tebet no dia 1. Da mesma maneira, PSDB, Cidadania, que estão com ela, e tentar obter apoios institucionais desses partidos e apoios dos dois candidatos, que deverão ser o terceiro e o quarto candidato colocados. Eu não arrisco uma ordem. Quem vai acabar em terceiro, quem vai acabar em quarto. Com o Ciro, os canais estão mais interditados. É mais difícil ele ir lá e declarar apoio ao Lula. Pode declarar voto, eventualmente. Mas com a Simone Tebet, eles acham que há um caminho. Eu tenho falado disso aqui nos últimos dias no Viva Voz. Eles acham que ela é uma liderança que surgiu agora e que, para manter o seu nome em alta, ela vai precisar estar, de alguma maneira, inserida na política, porque ela não tem mais mandato. Uhum. Não é como a senadora Soraya, que ainda tem mais 4 anos no Senado e despontou agora como um nome que o Brasil não conhecia e pode vir a ter uma atuação mais destacada no Senado. Uhum. Ela não, ela sai de cena porque o mandato dela se encerra agora. Então, segundo os petistas com os quais eu conversei, ela participar de um eventual governo do Lula manteria a senadora com algum destaque, alguma proeminência. E não é tão difícil, uma vez que ela concentrou mais os ataques no Bolsonaro ao longo da campanha. Ela fez desse discurso da pandemia o discurso principal dela, o motivo pelo qual ela disse que resolveu ser candidata foram as mortes da pandemia, a maneira como o governo agiu. Então ela tem um discurso para caminhar para um eventual palanque do Lula, mesmo com o seu passado mais de direita. Ela não é uma MDBista de esquerda, ela é ligada ao agronegócio, ela vem de um estado de tradição de centro-direita. Então, isso daria a ela um discurso para caminhar com a ala do MDB que deverá estar com Lula. Não é todo o partido, mas é a ala majoritária do MDB. Vamos fazer o seguinte, a Vera Magalhães vai continuar aqui conosco, a gente vai fazer um rápido intervalo, você fica com notícias da sua cidade, a gente faz o repórter CBN e a Vera volta porque a gente ainda tem muita coisa para conversar. É isso. Até já. Até já. Voltamos a conversar com a Vera Magalhães, está conosco aqui no estúdio, fazendo uma versão ampliada do Viva Voz para nossa sorte e dos ouvintes também. E vamos aproveitar, Vera, que a gente estava ouvindo aí a fala de Geraldo Alckmin, para conversar um pouco a respeito do papel dos candidatos a vice nestas eleições. Quem veio para agregar e quem não está fazendo muita diferença?
Pois é, o Bolsonaro optou pelo general Walter Braga Neto numa tentativa, de novo, né, de ficar dentro do mesmo script que o elegeu em 18 e que ele achou que seria suficiente para reelegê-lo agora. Houve muitos conselhos, muitas tentativas de fazê-lo trazer uma mulher, trazer alguém da política que pudesse, de novo, ampliar esse eleitorado, mas ele bateu o pé, que queria um general, e colocou o general Braga Neto, que é alguém mais da confiança dele, que o general Hamilton Mourão. Ele teve uma participação muito discreta na campanha, mas ele conseguiu cavar a posição, por assim dizer, pelo antecedente, pelo papel que ele teve no Ministério da Defesa, num momento muito singular, entre muitos momentos singulares do governo Bolsonaro, em que o presidente troca de uma vez só o ministro e os 3 comandantes das forças. Foi aí que o Braga Neto virou ministro da Defesa e passou a discursar muito alinhado com o presidente Bolsonaro nas questões ligadas à pandemia e também naquelas que diziam respeito a esse questionamento às urnas eletrônicas, ao judiciário, etc. Ele quem começou a embarcar o Ministério da Defesa nessa agenda eleitoral que nunca foi uma agenda das Forças Armadas. Então, foi isso que fez com que o Bolsonaro optasse por ele. Mas, realmente, para agregar votos, para ampliar o eleitorado do presidente, o general Braga Neto não teve nenhum peso, ele quase não deu entrevistas, ele não apareceu muito no horário eleitoral. Aliás, eu não vi nenhuma vez o Braga Neto no horário eleitoral. Mesmo nos debates em que você pode levar algumas pessoas acompanhando você, raramente ele estava, raramente estava nas motociatas. Então, foi um vice bem menos presente na campanha que o Geraldo Alckmin, que a gente acabou de ouvir, que foi um vice surpreendente, porque nunca foi aliado do PT. Foi uma aliança que pegou a muitos de surpresa, foi costurada nos bastidores ainda no ano passado, por pessoas como o próprio Fernando Haddad, o Márcio França, hoje candidato ao Senado aqui em São Paulo, Gabriel Chalita, ex-secretário de ambos, né? Ele foi secretário do Haddad e secretário do Geraldo Alckmin, então transita muito bem entre PT e o alquimismo, né? Não dá mais para falar PSDB. E aí, com isso, ele fez com que houvesse uma mudança de rota naquilo que o Alckmin imaginava para o futuro político dele, que era disputar o governo de São Paulo de novo. Era assim que ele imaginava voltar à política depois de uma derrota muito feia em 2018, em que ele teve cerca de 6% dos votos, mesmo tendo a maior coligação de partidos em torno de si. Então, ele faz essa guinada, vai para o PSB, fica como vice do Lula e, a meu ver, agregou sim. Tinha essa dúvida, mas o que um vice pode agregar? Eu acho que o Alckmin fez um trabalho de bastidores, de trazer várias pessoas para o apoio, ao voto útil ali ao Lula. Uma articulação com o empresariado também, né? Articulação com o empresariado, articulação com nomes da economia, do mercado, que ajudou a arrefecer um pouco o medo que esses setores tinham da volta do PT ao governo, depois do governo da Dilma, não só pela corrupção, mas também pela condução econômica que a Dilma fez, aquela heterodoxia toda econômica. Então, o Alckmin cumpriu esse papel e ele e o Lula demonstraram ter uma química da qual eu cheguei a duvidar. Eu não tinha certeza se ia rolar ali entre os dois, se ia dar um match, mas deu. Estão muito próximos, o Alckmin parece até revigorado ali, né? Você imaginar o Alckmin falando, o ex-presidente Lula é a maior liderança que o Brasil já teve. Quando a gente poderia imaginar isso alguns anos atrás? Então, eu acho que ele vai ter um papel importante no eventual governo, caso se confirme a vitória do Lula. E isso pode levar, ao longo de médio prazo, no início é aquela lua de mel, mas no médio prazo pode começar a levar algumas rusgas com o PT, principalmente porque ele entra na linha sucessória, né? Em caso de vitória, ele como um vice forte vai ser um nome sempre cotado para a sucessão do Lula e não sendo do PT. O PT tem muita dificuldade com isso, com nomes que sejam candidatos e que não sejam petistas raiz. O Lula disse que não disputará um novo mandato e ele, de fato, vai ter 80 anos em 2026. Então, assim que começar a disputa sucessória de 26, que a gente não vai ter muita folga, já vai começar logo, pode começar a haver problemas entre o PT e o Alckmin.
Tá certo. Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações da nossa reportagem e também a Vera Magalhães conosco aqui, Viva Voz, ampliado nesse CBN Brasil especial de eleições. Esse, Vera, é outro tema também dessas eleições, né? Desinformação, notícias falsas. Nós tivemos muito isso em 2018 e infelizmente em 2022 também. Continuou, se aprimorou, né? As técnicas se aprimoraram. A gente teve os primeiros casos de deepfake em vídeos simulando reportagens do Jornal Nacional, por exemplo, mudando dados de pesquisa. Teve muita desinformação ainda ligada principalmente a esses temas de comportamento, temas religiosos. Foram os principais motores dessa campanha de desinformação. E nas últimas horas, o ministro Alexandre de Moraes mandou alguns sites e também a conta do presidente da República tirarem do ar desinformação a respeito do suposto apoio de um líder de uma organização criminosa ao ex-presidente Lula, uma decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes que saiu já hoje. Então, até a última hora, muita judicialização, e houve muitas determinações para tirar conteúdos do ar. Então, a justiça, eu acho que foi mais rápida e mais atuante nesse ano do que em 2018. Vera, acho que outro ponto de atenção também nessas eleições foi a questão da violência política, né? Muito motivada por essa polarização. Muita violência. A gente teve 2 assassinatos atribuídos a questões políticas pelos próprios participantes, né? O primeiro, o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, que foi assassinado na sua festa de aniversário. Antes, o assassino passou por lá, houve uma discussão política, ele voltou depois e matou o tesoureiro do PT. E depois, também, em Mato Grosso, houve outro caso de 2 pessoas que trabalhavam juntas, discutiram por política e um deles matou o outro, também, o bolsonarista também matou um petista por essa questão. E muitos outros casos de violência, agressão. E a gente teve a atuação da justiça também para coibir e evitar isso, proibindo o uso de armas nas proximidades dos colégios de votação, proibindo transporte de armas por CACs no dia de hoje. Então, uma série de decisões a suspensão de vários trechos dos decretos de armas do presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal também, outra medida voltada a tentar prevenir e coibir casos de violência. Então, também foi uma área em que a justiça teve de agir com medidas inéditas nessa eleição para evitar que outros casos ocorressem. Ô Vera, a gente está se encaminhando aqui para o final da nossa conversa e está se encaminhando também, quase 2 da tarde, as eleições hoje terminam às 5, né? Está se encaminhando para uma grande expectativa em relação à apuração. Possivelmente haverá segundo turno, tem a possibilidade de essa fatura ser quitada agora no primeiro turno, mas é apenas uma possibilidade, né? Isso ainda está em aberto, como a gente já vem conversando aqui. Mas caso a gente tenha esse possível cenário, né, de segundo turno entre os 2 candidatos que estão na frente nas pesquisas, a gente tem aí 3ª e 4ª colocação também meio indefinida, né, para saber quem está em terceiro e quem está em 4º. E eu queria te ouvir a respeito de como ficam estes nomes a partir deste momento, se houver essa definição aí de segundo turno entre o primeiro e o segundo colocado, ou até se houver definição no primeiro turno. Como saem dessa disputa Simone Tebet e Ciro Gomes? Ela, eu acho que sai bem, porque ela nunca foi candidata a presidente, não era conhecida nacionalmente, era uma senadora de um estado politicamente menos protagonista no cenário nacional, então acho que ela se sai bem. Ela veio de um mandato no Senado em que ela também teve destaque, disputou a presidência do Senado, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a primeira mulher presidente da CCJ, que é a comissão mais importante da casa. Ela foi uma figura de peso ali, mesmo não sendo integrante fixa da CPI da Covid, ela teve importância nessa CPI. Então, acho que a senadora Simone Tebet, ela vem num crescendo da atuação dela, mas que vai ser, de alguma maneira, interrompido pelo fato de que ela não tem mandato e para se reinserir na política, ela tem de esperar no mínimo 2 anos, né? Que é quando tem disputa para prefeituras. Então, ela poderia ser
candidata a prefeita ou de Campo Grande, que é a capital do estado dela, ou da cidade que ela já governou como prefeita, que é a cidade natal dela, Três Lagoas. Mas isso é um downgrade ali, é uma volta alguns passos atrás. Por isso que uma eventualidade de ela apoiar o Lula e esse apoio ser importante, e se ela ocupar um ministério no governo Lula, isso a projeta aí sim para continuar no cenário político nacional. Mas para isso depende de que haja 2 turnos. Se a coisa se resolver no primeiro turno, o peso dela e o cacife dela reduz. E aí eu acho que ela fica de fora, porque já tem muita gente postulando os ministérios que existem. No caso do Ciro, eu acho que ele sai menor, de qualquer maneira, porque já vai ter uma votação bem menor daquela que teve em 2018, porque ele não conseguiu unir nem o seu próprio partido em torno da candidatura dele, não conseguiu agregar nenhum outro partido, fez uma campanha desfocada, porque o foco dele em todo momento deveria ser tirar Jair Bolsonaro do segundo turno, por uma questão não política ou ideológica ou ética, por uma questão matemática. É mais fácil você tirar quem tem 30 e poucos do que quem teve 40 acima o tempo inteiro. Mas ele fez uma artilharia indistinta entre Lula e Bolsonaro. Com isso, ele não conseguiu ter uma estratégia clara de que votos ele queria buscar e ficou ali com uma pecha de ressentido em relação ao PT, se indispôs com uma parcela do seu partido, se indispôs com uma parcela da esquerda, e eu acho que ele sai menor, vai perder no Ceará, uma derrota muito feia e provocada por ele, porque a governadora em exercício, que ficou no lugar do Camilo Santana, a Isolda Sela, ela era do PDT, mais do que ser do PDT, ela era de Sobral, o berço político da família Ferreira Gomes. Foi ela que implementou a revolução da educação, que é o grande cartão de visitas da família Ferreira Gomes na política. Então, não tinha razão para tirar essa mulher, a não ser o mandonismo do Ciro, que preferiu colocar o Roberto Cláudio, que foi o ex-prefeito de Fortaleza, no lugar dela. E isso implodiu uma aliança de muitos anos e fez com que o PT suplantasse o seu candidato. Ele deverá ficar em 3º lugar na sua própria terra natal, tanto ele para presidente, quanto o seu candidato, ambos em 3º lugar. Vera Magalhães, muito obrigada por ter estado conosco hoje aqui no CBN Brasil. A gente teve essa edição ampliada do Viva Voz, nesse dia tão importante, primeiro turno das eleições. E olha, Vera, algo me diz que você vai trabalhar muito hoje e amanhã também. Amanhã um passarinho já me contou que você está com a gente no Jornal da CBN, o que vai ser uma alegria. Obrigada e até lá. Até mais tarde no Viva Voz, das 19 horas hoje. Obrigada, Vera. E eu me despeço por aqui, me despeço também da Marcela Lorenzeto, que esteve comigo aqui no CBN Brasil. Marcela Lorenzeto acordou cedíssimo hoje, esteve no Jornal da CBN também. Eu sei como é difícil essa vida, viu, Marcela Lorenzeto? Mas só vem para pessoas especiais, assim. Ah, então você, tá bom. Entendeu? Ótimo, excelente. Marcela, obrigada pela parceria. Até a próxima. Eu que agradeço a companhia de todos os nossos ouvintes até aqui. Até uma próxima e um bom domingo para todos. CBN Brasil de hoje contou com a produção da Letícia Valente e do Ender Stades e os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca e do Daniel Mesquita. Apresentação: Cássia Godoy e Marcela Lorenzeto. Uma ótima tarde para você. Te espero amanhã no Jornal da CBN a partir das 6. Até lá.